Bem, meus queridos seminaristas, vamos continuar a nossa reflexão sobre a formação dos nossos seminários, seguindo o nosso livrinho aqui das orientações sobre a formação presbiteral na Diocese de Frederico Westphalen, tá bem? Nós, no último encontro, paramos no número 18, hoje continuamos do número 19 para frente, até o 25, então na página 56 do livrinho que vocês têm aí com vocês. Nós vamos tratar agora sobre o cuidado do ambiente formativo. Eu leio cada número e comento brevemente, fica mais fácil. Número 19. O seminário é uma estrutura qualificada, simples e sóbria, que oferece a mesa do pão de cada dia, a mesa da convivência e do lazer, a mesa do diálogo, a mesa dos estudos e a mesa eucarística. Essas mesas são condições indispensáveis para uma convivência fraterna, saudável e santificadora, e precisam da corresponsabilidade. Como nos diz o documento sobre a formação da Conferência dos Bispos, número 19. É tarefa comum edificar o ambiente familiar e fraterno. Bem, isso é importante nós entendermos, não é verdade? O nosso seminário não é um depósito de coisas velhas, de coisas não usadas nas paróquias ou nas famílias, de se levar coisa quebrada, coisa estragada para o uso dos seminaristas. Nós queremos ter uma estrutura de verdade qualificada, que seja simples, que seja sóbria, mas que ofereçam, então, essas estruturas, condições indispensáveis para uma convivência fraterna, uma convivência saudável e, como diz aqui o documento da CNBB, santificadora, no sentido de que queremos ter um ambiente cuidado nos nossos seminários. Com muita dificuldade que nós mantemos nas reformas que nós fizemos, vocês sabem muito bem, tivemos que mandar reformar não só a casa, mas também os móveis. E no caso de Viamão, fizemos tudo de novo e assim, ainda naturalmente nada é perfeito, ainda existem muitas coisas para serem feitas, mas devagar nós vamos andando adiante e é importante que vocês ajudem a cuidar desses ambientes, das coisas que fazem parte da casa. Número 20. Igualmente, formador e formandos devem zelar também para cuidar com esmero do ambiente interior e exterior do seminário, pois inclusive os detalhes externos têm um valor formativo. Por isso mesmo, trabalhem todos em conjunto para que em todas as dependências do seminário seja mantida a limpeza e a ordem. Guarde-se o silêncio nos momentos oportunos e se conservem em bom estado todas as instalações. Então, esse cuidado que é necessário ter com as coisas que fazem parte do ambiente do seminário. O cuidado, como diz muito bem aqui, do ambiente interior, ou seja, da limpeza, da ornamentação da casa, de ter assim uma ordem nas coisas, as coisas guardadas nos seus lugares. Então, os ambientes comuns e também quando esses ambientes para pessoas que vêm de fora, naturalmente não se vai manter uma casa para mostrar para os outros. Mas é muito importante ter estas realidades de uso do seminário cuidadas, não é? Então, o interior do seminário, através da limpeza, cada um tem uma responsabilidade, não é verdade? Essa responsabilidade, às vezes, em algumas casas, tem uma duração mensal, ou semestral, ou anual, enfim. Procurar de verdade, no seu ambiente, daquilo que você cuida, então ter esse zelo, esse cuidado por manter as coisas em ordem, né? E não esperar que os outros façam, adiantar-se até quando for o caso. E também o ambiente exterior, né? Ou seja, eu penso que a referência aqui para nós, né, é essa questão das coisas
assim, externas do seminário, ou seja, a apresentação do seminário, jardins, janelas, limpeza das coisas, ter esse cuidado de verdade, porque esses detalhes externos têm um valor formativo. As pessoas devem ver no seminário uma ordem, um lugar organizado, um lugar cuidado. É muito importante isso, as pessoas ajudam o seminário e, naturalmente, é justo que vejam que nós valorizamos essa ajuda que elas dão. Por isso, diz que nós devemos trabalhar todos em conjunto para que as dependências do seminário sejam mantidas limpas e ordenadas. Então, esse é um cuidado muito importante. Nada de coisa jogada pela casa, de cadeiras fora de lugar, de mesas que não combinam com o ambiente. O que é dos quartos deve estar nos quartos, o que é da biblioteca deve estar na biblioteca, o que é da capela deve estar na capela. Ter esse cuidado de não deixar pela casa coisas espalhadas, coisas assim que, na verdade, às vezes se improvisa o uso de certas coisas. Então, ter esse cuidado, senão a casa começa a ficar confusa, começa a ter assim uma apresentação bastante problemática, não é verdade? E aqui fala também do silêncio nos momentos oportunos, né? No sentido de que a casa tem que espelhar um ambiente formativo, né? Um ambiente não só de uma ordem das coisas, mas também uma ordem entre as pessoas que moram nessa casa. E conservar em bom estado todas as instalações. Então, este cuidado, né? Eu já sugeri isso, que vocês tenham nas casas as chamadas fichinhas de concertos, não é? Então, ter algum lugar assim de passagem mais público, um pedacinho de papel, uma folhinha com uma caneta, alguém vê alguma coisa estragada, alguma coisa quebrada, imediatamente anota ali, né? E semanalmente ou a cada dia, não sei, isso é questão de combinar a casa, uma pessoa fica responsável de pegar essas fichas, ver o que está estragado, o que não está funcionando, né? Há coisas que nós podemos nós mesmos resolver, precisa trocar uma lâmpada, precisa, não sei, alguma coisa assim, limpar um lugar que está sujo, enfim. São coisas que a gente mesmo pode resolver. Outras coisas exigem alguém que faça o serviço. Então, não deixar acumular coisas estragadas dentro da casa, isso é um problema muito sério. Pois, número 21. Todos na comunidade estão submetidos à lei comum do trabalho e o seminário é também uma comunidade de trabalhadores. O trabalho, seja individual ou de grupo, em equipes ou por cargos, favorece a realização pessoal e comunitária. São esses trabalhos que tornam a casa, dia após dia, mais familiar. O mesmo sentido tem o trabalho exigente dos estudos, conjugado com o trabalho pastoral periódico ou sistematizado. É o número 225 do documento da formação da CNBB que nos alerta para essa questão. Então, o seminário é uma casa de pessoas que trabalham. O trabalho fundamental é o estudo. O estudo é o grande trabalho profissional de vocês. Então, dedicar-se de verdade ao estudo, com empenho, com dedicação mesmo, tendo alguma dificuldade, tendo algum problema, imediatamente procurando reagir, não deixar acumular as coisas, não deixar chegar no final do ano para ir acordar, então. Não é só uma questão de notas, de tirar notas. É muito mais do que isso. É, de fato, dedicar-se ao estudo, ao crescimento intelectual, falando desse aspecto, não é? Então, esse é o grande trabalho do seminário. E também é uma comunidade, o seminário é uma comunidade de trabalhadores, de pessoas que estão lá, não para serem servidas, não para que alguém vá fazer as coisas, né, para eles, mas para assumirem as responsabilidades necessárias para o bom andamento da casa. Então, tanto o trabalho individual como o trabalho em grupo, né, é um trabalho importantíssimo e é isso que faz com que a casa se torne verdadeiramente uma família. Nós não somos, no seminário, não temos uma pensão, não somos pensionistas.
mas somos seminaristas, ou seja, pessoas que vivem e devem viver um profundo espírito de família, e esse espírito de família, então, se manifesta no cuidado, na atenção com as coisas que são pessoais e as coisas também que são de todos. Da mesma forma, da exigência do estudo e do trabalho dentro da casa, do cuidado da casa, também está colocado, né, a questão do trabalho pastoral. Esse trabalho que vocês da teologia prestam nas paróquias no final de semana, e os da filosofia, no caso lá de Viamão, falando do seminário de Viamão, estamos organizando isso para que vocês tenham também, de alguma forma, um tipo de trabalho, mas aí uma forma mais assim, digamos assim, para conhecimento das realidades, especialmente daquele trabalho pastoral mais exigente, mais assim, difícil muitas vezes de fazer, não é? Então é importante dedicar-se a isso. Não ir nas paróquias, no caso da teologia, ou nas situações de pastoral para a filosofia, simplesmente para cumprir um mandato ou uma determinação de final de semana. Alguns pontos, então, em relação, assim, bem práticos em relação a esse número 21. Sejam zelosos para começar com pontualidade os trabalhos assinalados para cada um e realizá-los com responsabilidade e iniciativa. Zelo, cuidado nas coisas. Cuidar para não estragar as coisas, para não destruir as coisas. Enfim, o próprio trabalho é para ajudar a casa e não para, digamos assim, prejudicar a vida comunitária. B. Sintam a área consignada aos seus cuidados como coisa própria, zelando para que seja sempre bem apresentada. É lógico, cada um cuida do seu setor, cada um cuida daquilo que lhe foi encomendado, a casa toda vai ser um conjunto de coisas cuidadas, de gente que se dedica a cuidar bem das coisas comuns. C. Se por algum motivo não podem realizar o trabalho no tempo indicado, realize a sua responsabilidade em outro momento do dia. Claro, às vezes pode acontecer num período talvez assim mais difícil de estudos, ou um horário, eventualmente, por alguma razão que a pessoa não pode estar presente no trabalho, mas não deixar de fazer, né? Não se dispensar, né? Se eu sou responsável por limpar alguma coisa da casa, sala de estudos, né? Eu não pude ir no horário, então hoje eu estou liberado. Não, a gente não pode ter essa visão, né? Quem sabe arrumar um outro momento, quem sabe dividir em 2 tempos, achar a forma de fazer aquilo que foi encomendado. D. Participem nos trabalhos de equipe com sentido de responsabilidade e caridade para com a comunidade e os colegas da própria equipe. Quando, em alguma ocasião, não for possível cumprir com as funções assinaladas na equipe, busque responsavelmente um substituto. Isso quando existem trabalhos em equipe, então é importante esse cuidado, né, de se trabalhar de verdade em equipe. Né? Não jogar a carga em cima das costas de um só, né? Deixar uma única pessoa assim como com a carga daquilo que os outros também deveriam fazer, né? Mas procurar de verdade ajudar-se, colaborar um com o outro, organizar-se no trabalho. Necessariamente, às vezes, não é preciso que façam no mesmo horário, depende das situações, mas que cada um cumpra com responsabilidade aquilo que lhe foi confiado. E se não puder, né, procure então uma forma, né, de fazer em outro momento ou conseguir que alguém faça, né, para não deixar a comunidade prejudicada. E cumpram com particular interesse com as funções litúrgicas comunitárias indicadas na folha litúrgica, com o sentido de responsabilidade que corresponde ao serviço do altar. Então, o grande trabalho, a grande obra, né, é a liturgia. E, portanto, na liturgia, todo cuidado, todo interesse, toda dedicação, isso significa aprender bem as próprias funções, fazê-las com o devido respeito. Nós não queremos robozinhos, não queremos pessoas que façam as coisas por fazer. Não é só o cumprimento formal de uma função litúrgica, é preciso colocar também a piedade, o sentido da oração.
e fazer da liturgia oração, mas procurar fazer bem, informar-se bem sobre as responsabilidades que são confiadas à pessoa. Número 22. Sobre a capela. A capela é um espaço fundamental, o mais nobre da casa e de frequência diária para a meditação, a oração, a contemplação, a celebração da Eucaristia e os demais atos de piedade do seminário. Então, esta centralidade da capela. São esses lugares que precisam funcionar de forma mais perfeita possível. É a capela, a cozinha, não é? E a sala de estudos, a sala da comunidade. Então, são, assim, de certa forma, os lugares onde as coisas e a vida do seminário acontecem. Então, em geral, nós temos cuidado de que as capelas nas nossas casas tenham essa nobreza e possam expressar de verdade a nossa fé. E, por isso, são lugares que nós fazemos um grande esforço de cuidar de uma maneira toda especial, não é? Então, que de verdade haja essa atenção, esse cuidado com esses lugares. Alguns itens. Mantenham dentro da capela um ambiente de recolhimento e silêncio, mesmo fora dos momentos litúrgicos ou de oração. Lógico, não é? A capela não é lugar para conversar, para ensaiar violão, para ler algum tipo de leitura, digamos assim, de estudo. Tem as salas de estudo, tem, né, no caso da teologia e filosofia, tem o próprio quarto. Então, não desvirtuar a capela, né, mas ela deve ser, de fato, um ambiente de recolhimento, um ambiente de oração, no qual nós também devemos procurar, durante o dia, ir muitas vezes à capela, ir muitas vezes fazer a visita ao Santíssimo, saudar Nosso Senhor no Sacrário, Nossa Senhora. Temos a imagem de Nossa Senhora nas nossas capelas. Então, este cuidado de que seja um lugar assim, com a sua finalidade respeitada. B. Para ajudar a manter o clima de recolhimento, evitem falar no ingresso ou nas áreas próximas da capela. Claro, né? Então, se a capela deve ser um lugar de silêncio, e elas são capelas internas, estão dentro das nossas casas, é preciso cuidar de que no entorno da capela, né, das diversas capelas, não exista confusão, não exista falatório, porque se alguém quer rezar, quer fazer uma visita, estaria sendo atrapalhado. C. Dentro da capela, mesmo nos momentos de trabalho, usem sempre sapatos, vistam com camisa e calça comprida. E nos atos litúrgicos ou de piedade comunitária, vistam somente o estabelecido, sempre com a batina. Nas cerimônias litúrgicas, os que servem devem estar revestidos de batina e sobrepeliz. Os que foram instituídos como leitores e acólitos podem usar amito, alva e cíngulo, sempre em conjunto, quando prestam o seu serviço litúrgico como tal. Os diáconos, amito, alva, estola e dalmática. Então, duas coisas aqui diferentes. Então, a primeira, aqueles que cuidam da capela, não se justifica que, porque vão trabalhar na capela, que se apresentem na capela ali de calção, de camiseta regata, essas coisas. E cuidado com isso daí, né? Eu sei, aqui falam assim um pouco, talvez vocês tenham como uma coisa um pouco exagerada, de calça social. Depende do trabalho, né? Se é para lavar, se é para alguma coisa, tá? Então, se permite ali o tênis, mas assim, não descuidar de ir na capela, de usar a capela, e mesmo para limpar a capela, e assim, de forma desrespeitosa, né? E outra coisa são os atos de piedade. Então, nos atos de piedade, nós temos essa determinação na diocese. Nós nos apresentamos sempre de batina, né? Com a batina, a veste talar. Então, para as orações em comum, isso já está funcionando nos seminários, ninguém morre por causa disso, não é verdade? Pelo contrário, não é? E nas cerimônias litúrgicas, então, igual, né? Revestir-se da batina e da sobrepeliz. Leitores e acólitos, né, podem usar amito, alva e cíngulo, mas se vão prestar um serviço litúrgico, então apresentem-se iguais, né? Não que um vá de sobrepeliz e o outro vá de alva. O leitor vai de sobrepeliz e o acólito. Então, essa estética, né,
esse sentido estético que é necessário ter em todas as nossas ações, em todas as nossas coisas. O telefone está tocando, eu vou deixar tocar, você não se impressione com isso. E os diáconos, então, né, quando prestam um serviço, amito, alva, estola e dalmática. Né? Então, prestando serviço com as vestes litúrgicas estabelecidas pela igreja. Depois, finalmente, letra D, mantenham os lugares assinalados e conservem ordenados as suas coisas nos bancos. Né? Então, isso, né? Tem ali a liturgia das horas, depende do seminário. No seminário menor, há aquela caixa atrás, aquela prateleira onde são colocados os livros, né? No seminário maior, há me parece que tem aquelas aberturas onde guardam os livros dentro. Então, assim, cuidado, não deixar as coisas jogadas pela capela, nunca deixar sobrepeliz, alva, nada, né? Quando sai, a capela está em situação apresentável, né? Como se não tivesse ninguém usado a capela, né? Não é um lugar para depositar coisas, né? Para ter coisas ali jogadas, né? Então, um pouco de cuidado com isso. 23. Os quartos são a parte da privacidade dos residentes do seminário e o ambiente físico dedicado, no caso do seminário maior, para o estudo, né? E no seminário maior e menor, o repouso. Então, o quarto é um lugar de privacidade. Então, esse cuidado de verdade, né, que aqueles que moram no seminário têm ali o seu lugar de privacidade, que é o quarto. No seminário menor e no propedêutico, nós temos estabelecido que serão 3 em cada quarto, né? A não ser que o número caísse tanto, Deus nos livre disso, né? Aí seria 1 em cada quarto. Mas, normalmente, 3 em cada quarto. Essa é uma questão formativa e é muito importante para nós ter essa garantia, essa segurança, tranquilidade, né? São 3 em cada quarto. No seminário maior, é possível ter 1 em cada quarto. Então, cada um tem o seu quarto determinado ali pela direção da casa. Algumas letras, então. Para favorecer um ambiente de recolhimento e de silêncio interior, observe-se silêncio em todo o seminário, a partir das completas até o café da manhã do dia seguinte. Então, completas é a marca do início do grande silêncio da noite, né? Então, até as completas, é bom até não ter muita confusão, muita correria no seminário, na verdade, mas depois das completas, então, fazer esse esforço de ter um momento de silêncio, um momento de tranquilidade dentro do seminário, né? Até o café da manhã do dia seguinte, naturalmente, porque depois tem as orações antes da missa, quando levanta as laudes, né? A missa também, então, ter esse período de silêncio. B. Dentro do prédio, observa-se silêncio durante os tempos de estudo e descanso. Então, há tempos determinados para o estudo, para o descanso, então são tempos de silêncio. Ninguém está autorizado a ouvir música, pôr música alta, né? Por favor, né? É um cuidado que é preciso ter, porque os outros querem descansar, porque as pessoas querem ter um ambiente de maior tranquilidade, então a gente precisa ter um certo cuidado de não atrapalhar os demais. C. Nos tempos de trabalho dentro do edifício ou no banho durante o dia, evitem conversar ou escutar música. Assim, a ideia assim muitas vezes é de que o trabalho é um desafogo, né? Então, de barulheira, de gritaria, de música alta, um põe uma música, outro põe outra música, né? Já sabe, né? O menor tem esse sistema de som interno, né? Quem sabe isso pode ser usado nesses momentos, né? Digamos assim, do trabalho e tudo isso, né? Mas evitar de verdade barulho, essas coisas, porque uma casa assim que vive esse sistema de barulho, de música alta, não é um bom sinal, né? As coisas, tudo muito dispersivo e me parece um pouco de relaxo, né? Depois, D. Para escutar música ou áudios no interior do seminário, usem sempre fones de ouvido e que seja nos tempos indicados, né? Hoje é facinho ter um fonezinho de ouvido, né? Então, se você quer ouvir música pessoalmente, né, não vai pôr ali a música alta para você escutar e obrigando todo mundo a ouvir o que você gosta, né? Então, esse cuidado, né,
a não ser que se combine alguma coisa em comum, que se estabeleça alguma coisa em comum, né? Então, muito bem aceitável. Mas, normalmente, cada um procure resguardar-se e também resguardar os demais. Número 24. Cada seminarista é responsável pela limpeza, ordem e manutenção do próprio quarto e pela conservação do mobiliário. O verdadeiro espírito de pobreza não está em não ter coisas materiais, mas sim em saber conservá-las e fazê-las durar. Então isso é muito importante. Cada um é responsável pelo seu quarto, pelo ambiente que usa. Então, o cuidado com a limpeza, com a ordem e a manutenção. O quarto não é uma toca, né, de algum bicho, né? E essa ideia de que aqui às vezes é um pouco espalhada, né, de acampamento, de coisas assim feitas assim, por favor, né, isso nós não podemos permitir de maneira nenhuma, né? Então, ordem. O seminário não é casa de meninas, não é convento de freira e também não é quartel, mas o mínimo de ordem, né, os roupeiros arrumados, tá certo? As camas arrumadas. Eu ainda gostaria muito que nós tivéssemos assim um sistema de comum, colchas, não é? Cobertas de cama, para que todo mundo tivesse igual. Não é para uniformizar, não é isso, mas é para dar um pouquinho um sentido assim de mais cuidado, né? Visualmente, tudo isso. Claro, ninguém sobe lá, mas vocês sobem, vocês vão nos seus quartos. Então vocês devem encontrar o quarto cuidado, limpo, né? E conservar os móveis, né? Os móveis que nós temos no seminário menor, por exemplo, no propedêutico, são móveis antigos, foram restaurados. Então, cuidar disso daí, né? E lá os de Viamão, nós compramos esses móveis, né? Então, ter o cuidado de cuidar deles. Algumas letras explicativas. A. Ninguém está autorizado a entrar no quarto de outro por motivo algum. Se precisar algo no quarto de outrem, deve avisar o reitor, tá certo? Por favor, né? O quarto é o lugar da pessoa, né? Se são três, então dos três, ninguém está autorizado a entrar no quarto de outra pessoa para pegar alguma coisa, para retirar alguma coisa, né? Claro que se a pessoa está lá e você vai falar com a pessoa, aí sim. Mas se não está, então fala-se com o reitor. Eu preciso pegar tal coisa no quarto de fulano. Aí o reitor sabe, está consciente do que você vai pegar e aonde você vai. Para poder depois, se houver algum problema, alguma dúvida, poder dizer que foi falado com ele, quem falou com ele e o que foi pegar. B. Para manter o ambiente de silêncio, não tratem assuntos nas portas dos quartos ou de quarto a quarto. Então, o quarto não é lugar para conversar, né? Assim, para ficar aquele vai e vem, aquela coisa para lá e para cá, falatório nos corredores, gente que grita daqui, grita dali, né? Silêncio nos quartos, né? Nós temos o dia inteiro para conversar, para papear, para estar juntos, né? E quando se vai para essa área dos quartos, então são locais de silêncio. C. Os quartos desocupados não são de uso comum. Devem permanecer abertos e livres de outros objetos que não seja o mobiliário próprio. Mesa de estudo, cadeira, armário, estante, cama e colchão. Então, os quartos que não são usados não são depósito de coisas e nem devem fornecer coisas também para se pegar, como vai dizer a letra D. Sem permissão expressa do reitor, não peguem objetos de outros quartos ou de outras partes da casa para uso próprio ou para iniciativas particulares. Então não se deve retirar móveis de um quarto que não está sendo usado. Ter esse cuidado. Cada quarto tem que ter a sua estrutura. Amanhã, se Deus quiser, vamos ter alguém que vai morar lá. Aí precisa passar pela casa inteira recolhendo peças, pedaços de coisas que pertenciam àquele quarto e que foram depois levadas para outros lugares. Se houver alguma necessidade, alguma precisão, fala-se sempre com o reitor. E todos os moradores do andar se responsabilizam pela ordem e limpeza das dependências comuns e não só do próprio quarto, claro, né? Então existe o cuidado para que tudo fique limpo, né? Então eu cuido do meu quarto, não vou limpar o quarto e pego a sujeira e jogo no corredor, né? Não. Então se limpa, se recolhe e aquilo que é comum, né, de princípio, é um cuidado que todos devem ter.
E último número, 25. Fora dos momentos do trabalho comunitário, quem não tenha responsabilidade particular nas áreas de trabalho reservadas aos funcionários, cozinha, despensa, lavanderia, oficina de manutenção, administração, etc., não está autorizado a entrar sem prévia permissão do reitor. Este cuidado, né? A cozinha não é lugar para seminaristas, né? Ou seja, ter de fato esse cuidado, respeitar os funcionários, respeitar o trabalho deles. Se for indicado que se deve ajudá-los em algum aspecto, então se ajuda muito bem, né? Mas não é o lugar para se ficar papeando, conversando com a cozinheira, com a pessoa da limpeza, onde existe isso, né? Então, esse cuidado, né, de ter o respeito, antes de tudo é isso, o respeito pelo ambiente de trabalho dos outros, não ir lá atrapalhar, né? Portanto, eu penso que esses são os nossa reflexão para esses números, tá bem? E logo, então, mais algum tempinho, vamos continuar refletindo, vamos continuar assim, de certa forma, dialogando, né? Porque eu falo, depois vocês devem conversar entre si, tudo isso sobre essas orientações para os nossos seminários. Deixo a vocês a minha bênção, Deus abençoe a todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Abraço a vocês.